E o presidente provou não só para o Irã, mas para o mundo inteiro, que nós podemos atingir o Irã a qualquer hora, em qualquer lugar. E a capacidade deles de se defender foi praticamente eliminada por causa deste presidente e, antes de tudo, da Operação Fúria Épica. Ontem, a Karoline Leavitt falou com aquela confiança toda, dizendo que a gente podia atacar o Irã a qualquer momento que eles quisessem, ou que a gente quisesse. Agora, ela acertou na primeira parte, mas errou feio na segunda. É verdade, como dá para ver nas imagens do Comando Central, os Estados Unidos podem atingir qualquer alvo, a qualquer hora. A capacidade de defesa aérea deles, o sistema antimísseis, praticamente não existe ou é muito básico. Então, não há nada que eles possam fazer para nos impedir. Nesse ponto, ela tem razão. A gente realmente pode atacar. Mas ela está completamente errada na segunda parte, quando diz que o Irã não pode fazer nada para reagir. Se fosse assim, o Estreito de Hormuz já estaria aberto há muito tempo. E o Gary encontrou esse desenho mais cedo hoje, que eu achei bem marcante, porque fala muito sobre essa questão aqui. Aquilo ali é o Estreito de Hormuz, na verdade. Tudo isso acabou virando uma disputa pelo Estreito de Hormuz agora. No momento, praticamente todo o resto saiu de cena. O presidente Trump continua dizendo que está aberto e o Irã continua dizendo que não está aberto. E é mais ou menos aí que a situação está. E esse tom meio de deboche é, na verdade, bem próximo do que está acontecendo. Agora, vamos dar uma olhada no que aconteceu durante a noite, porque houve uma escalada no rumo que essa guerra está tomando. E isso indica que as coisas podem piorar bastante num futuro bem próximo. Agora, você deve se lembrar, a gente vai mostrar aqui alguns comentários do presidente Trump, feitos há 2 ou 3 dias, sobre o que ele estava pensando em fazer. E agora, parte disso já começou. Vamos dar uma olhada. Aqui estão alguns dos alvos atingidos pelos Estados Unidos durante a noite. Foram atingidas de 5 a 6 pontes, uma delas na província de Hormozgan. A torre marítima de Chabahar foi alvo, talvez você tenha visto isso. Muitos vídeos circularam e ela foi destruída. Era uma torre de controle marítimo que ajudava a coordenar o tráfego civil no Estreito de Hormuz. Uma estação ferroviária a oeste de Bandar Abbas, um aeroporto civil em Aranshar, no sudeste do Irã. Também foram atingidas instalações elétricas. Parte da infraestrutura de energia deles foi danificada. Na verdade, mais cedo hoje, Al Jazeera informou que o ministro da Energia do Irã pediu aos cidadãos que reduzissem o consumo de eletricidade, depois que a rede elétrica ficou sobrecarregada por causa dos ataques dos Estados Unidos contra a infraestrutura de energia, especialmente no sul do país. E como o Irã sempre promete fazer, eles não ficaram calados. Apesar do que a Karoline Leavitt disse, o Irã tem sim capacidade de responder. E respondeu. Isso foi confirmado pelo Kuwait. O Ministério da Eletricidade, Água e Energia Renovável do Kuwait afirmou que uma de suas usinas de geração de energia e dessalinização de água foi alvo do Irã no ataque mais recente, o que provocou um incêndio e danos ao local. Eles ficaram muito insatisfeitos com isso e continuam tentando entender a gravidade dos estragos. Mas isso continua mostrando, repetidas vezes, que quando o presidente Trump diz, sim, eu vou intensificar isso, ele realmente quer dizer isso. Agora, a gente tem argumentado que isso não vai ajudar, isso não vai resolver o problema, isso não está nos aproximando de uma solução. Na verdade, tudo que isso faz é nos afundar ainda mais no atoleiro. É como dizer, olha, tem um poço de piche aqui e opa, grudou no meu pé. E aí a pessoa pensa, sabe de uma coisa? Vou entrar um pouco mais fundo para ver se consigo limpar o outro pé entrando mais. Não faz o menor sentido. É tipo, o que você está fazendo? Sai desse poço de piche. Não vá mais fundo. É como se a gente estivesse olhando para esse pântano de piche como se fosse o nosso. Não só o presidente Trump, mas também o secretário da guerra, Pete Hegseth. Ninguém gosta mais de guerra do que ele. Ele conseguiu superar até o Lindsey Graham.
Parece que desde que o Lindsey Graham saiu de cena, o Hegseth resolveu aumentar ainda mais o entusiasmo por lá. E ele não é o único, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o presidente Trump, claro, é quem tem o poder de decisão. E em vez de sair desse pântano, ele age como se dissesse: não, ninguém vai me dizer que eu não posso atravessar o piche. Eu posso atravessar e sair limpo. Olha só, presta atenção nisso. Então, ele continua se afundando cada vez mais. Como a Caroline Leavitt disse, sim, dá para atacar todo tipo de coisa. O presidente Trump tem razão até certo ponto. Ele pode continuar entrando nesse pântano, e por um tempo ele vai fazer isso. Mas o problema é que esse pântano vai começar a puxar ele para baixo, e se ele não tomar muito cuidado, bem rápido, vai perceber que não consegue mais sair dali. E eu acho que é exatamente aí que a gente está agora. Então, vamos dar uma olhada em como a gente chegou a esse ponto e para onde isso está indo. Primeiro, ontem à noite, talvez você tenha visto o presidente Trump. A maioria das manchetes dizia que ele fez aquele discurso em horário nobre, às 9 da noite. Ele estava falando sobre a eleição de 2020 e, sei lá, de repente, apareceu essa história de que a China estava por trás de tudo. E ele afirmou que houve toda essa invasão no nosso processo eleitoral. A gente pode falar disso outro dia, talvez. O ponto é que isso vai contra as evidências, e algumas das informações que eles divulgaram são, digamos, curiosas, mas há muitas outras provas que mostram que não é bem assim. Mas não é disso que eu quero falar agora. O que eu quero falar, e que tem tudo a ver com o atoleiro em que a gente está se metendo, é o que ele disse sobre as capacidades das nossas Forças Armadas. Estamos fazendo um investimento recorde nas nossas Forças Armadas e temos, de longe, o exército mais forte e mais poderoso do mundo. Eu o construí durante meu primeiro mandato e, infelizmente, agora somos obrigados a usá-lo. Vencemos na Venezuela, que agora está trabalhando conosco para produzir milhões e milhões de barris de petróleo. Também estamos vencendo, e vencendo muito no Irã. E vocês vão ver os resultados desse trabalho muito em breve. A América está de volta, e indo muito bem. Mas será que a gente está indo mesmo tão bem assim? Olha, a primeira parte desse trecho foi o que me chamou a atenção logo de cara. Ele repete algo que já disse várias vezes, que temos o exército mais poderoso do mundo e que ninguém chega nem perto. O que me preocupa nisso é que ele talvez realmente acredite nesse discurso. Ele pode achar que temos de fato o exército mais forte do planeta, o que, claro, significa que o Irã não é mais poderoso. Então, se ele quiser alcançar algum objetivo usando força militar letal, ele vai usar, porque acredita que é ótimo, que é melhor do que todo mundo. E aí você ouve ele falando, e eu nem sei quem ele está tentando convencer, se é o público ou ele mesmo, que tudo isso vai estar resolvido bem rápido. Eu nem sei por que eu preciso dizer isso, mas é importante, especialmente se essa for uma das primeiras vezes que você está vendo esse vídeo aqui ou o nosso canal. Foi isso que ele disse no terceiro ou quarto dia dessa guerra. Já vencemos, já está tudo resolvido. E eu nem consigo contar quantas vezes, nesses meses que se passaram, ele repetiu que tudo seria feito muito rápido, vamos resolver isso logo. Eles estão implorando por um acordo. Está quase resolvido. Militância, estamos vencendo. Muito rápido, muito rápido, muito rápido. Esse é o mantra dele. Então, se o presidente Trump realmente acredita no que ele diz, que somos a maior potência militar do mundo, a gente resolveria isso rapidinho. Estaríamos indo muito bem, mas não estamos. Tem um motivo para isso. Acho que oficialmente desde 2 de março, o Irã tem controle físico do Estreito de Hormuz. A gente já tentou de tudo. Tentamos uma campanha de bombardeios, uma campanha que durou semanas, depois um bloqueio que durou meses, depois tentamos um memorando de entendimento. Desistimos depois de alguns dias. Era para durar 60 dias. A gente deu só alguns dias. E depois começou a mexer de novo com esse assunto.
Não conseguimos cumprir nada do que estava previsto ali. E na primeira vez que dissemos que o lado iraniano tinha recuado em alguma coisa, fomos nós que recuamos em todo o resto, o que acabou nos prejudicando, em vez de tentar fazer com que eles cumprissem o acordo, se achávamos que estavam violando. A gente não estava aplicando a nossa parte. Não estávamos fazendo o que era exigido de nós. Então o acordo acabou sendo sabotado logo no começo, e não estamos fazendo nenhum esforço para retomar. Em vez disso, voltamos a tentar repetir as duas primeiras fases de uma vez só, com bloqueio e mais bombardeios. Acho que já é o 6º dia seguido que estamos bombardeando. E pelo que tudo indica, a gente provavelmente vai fazer mais alguma coisa ainda hoje, porque parece que é para esse caminho que o presidente Trump está indo. Na cabeça dele, nós temos um grande poder militar e as coisas estão indo bem. Mas os iranianos ainda controlam o Estreito de Hormuz. Então vamos dar uma olhada no que ele acha que vai fazer a seguir. Nesse próximo trecho de áudio, o presidente Trump vai falar sobre como... Deixa eu ver, é esse aqui. Ah, sim. Há alguns dias, ele deu um sinal do que pode estar planejando agora. Acho que foi no dia 14 ou 15. Sim, no dia 14. Ele vai explicar aqui para onde disse que estava prestes a ir. Você está considerando atacar alvos de energia ou outros locais dentro do Irã? Vou deixar as metas de energia por último, mas no fim das contas, a gente vai atingir essas metas, sim. E vamos atingir com força, hoje à noite. Vamos atingir com força amanhã à noite. Vamos atingir com força na noite seguinte. E aí, na semana que vem, a situação fica bem pior para eles, porque é quando entram as usinas de energia. Na semana que vem, vem as pontes. A gente vai destruir todas as usinas deles. Vamos destruir todas as pontes, a menos que eles sprang da mesa e negociem. Então, de novo, deixa eu começar por essa última parte. Ele disse, a menos que eles se preparem para voltar à mesa de negociação. Para deixar claro, não existe nenhuma negociação real na cabeça dele. Ele só está usando uma palavra que normalmente significa diplomacia, troca, diálogo. Mas não é isso que ele quer dizer. Quando ele fala em voltar à mesa de negociação, o que ele quer dizer é rendição. E é só isso que ele quer dizer. Nada além disso. Na visão dele, quando o Irã fizer o que a gente mandar, como ele acha que era antes, como ele acha que deveria ser, aí tudo bem. A gente para e tudo fica bem. A gente abre o Estreito de Hormuz, eles abrem também, porque vão estar fazendo o que a gente mandou, e pronto, tudo certo. E aí ele diz que para chegar nesse ponto, a gente precisa começar a mostrar. E ele disse que seria na próxima semana. Isso foi há 3 dias. Mas ele estava falando dessa próxima semana, que começa no domingo e na segunda. Só que a gente vê que ele não esperou tanto assim. Já começou a atacar a infraestrutura de energia. Atingiu pelo menos uma ponte importante. A gente viu, na verdade, acho que aquela primeira que o Mário mencionou, se eu não estiver enganado, eram 5 ou 6 pontes. Então ele já começou a atacar parte dessa infraestrutura de energia agora. Não esperou até a semana que vem. E o que ele também já tinha dito antes é que vai destruir todas as pontes. Ele chegou a dizer, podemos fazer isso em uma noite. E depois toda a infraestrutura de energia e as usinas geradoras, não só algumas, mas todas. Então parece que ele está intensificando isso e dizendo, olha pessoal, o que eu falei, eu estava falando sério. Eu vou resolver isso aqui. Olha, o Irã já cumpriu o que prometeu nos ataques, atingindo uma usina de dessalinização no Kuwait. Eu vivo dizendo, quando o Irã atira em alguma coisa, ele acerta. E provaram isso de novo, durante a noite. Agora, se a gente continuar nesse caminho, aumentando as capacidades e os alvos que estamos atingindo, o outro lado também vai aumentar a resposta. E para onde tudo isso está levando? Se alguém ainda tem a ilusão de que essa pressão vai funcionar contra o Irã, precisa ignorar os últimos 47 anos. Precisa ignorar tudo que já fizemos até agora nessa guerra. E ainda precisa ignorar a própria natureza desse adversário.
A cultura deles, a história, a religião, as declarações que estão fazendo. É preciso ignorar tudo isso e pensar, não, é isso mesmo que eu quero que eles façam. Eu quero que eles cedam a isso. Eu não quero que façam como fizeram durante 8 anos na guerra entre Irã e Iraque. Não quero que repitam o que tem feito com todas essas sanções, com a tal pressão máxima e tudo mais que a gente já tentou. E essa guerra de 2025, com a primeira parte começando ainda este ano, eu não quero que eles façam isso de novo. Então vamos aumentar um pouco mais a pressão. E de alguma forma você acha que isso vai funcionar. Mas não vai funcionar. E olha, um dos motivos pelos quais tivemos o cessar-fogo lá em abril não foi só porque não estava dando certo, e realmente não estava, mas também porque estamos reduzindo nossos estoques de mísseis, tanto os interceptores quanto os ofensivos. Está tudo diminuindo. Eu acho que os JASSMs e os Tomahawks estavam em torno de 45% do que a gente tinha usado. Um número incrivelmente alto em um período de tempo muito curto. E o que você acha que aconteceu com isso agora? Cada vez que você vê um novo ataque, parece ótimo no papel, parece ótimo que estamos fazendo isso, tem vídeos incríveis e toda essa coisa, mas cada um desses ataques faz o nosso estoque cair mais e mais e mais. E a gente está explodindo coisas. Está explodindo torres de controle, está explodindo pontes, está explodindo, sei lá, outras coisas que estão ali nas pistas. Quem sabe o que é? Mas isso não é o que mantém o Estreito de Hormuz sob controle iraniano. Essas coisas estão relacionadas. É claro que o Irã não quer perder nenhuma delas. Elas têm alguma utilidade, ou a gente não estaria indo atrás delas. Mas às vezes a gente vai atrás de coisas que incomodam o Irã, que prejudicam o Irã. Afetam, por exemplo, a geração de energia elétrica deles. Acabam atingindo o próprio povo, e por aí vai. Isso mostra que o lado iraniano não consegue se defender desses mísseis que estão chegando, mas também mostra que nós não conseguimos nos defender dos mísseis de retaliação deles. Pergunta para o Kuwait o que eles acham da nossa capacidade de defender qualquer coisa. E olha, esses jatos que decolam dos porta-aviões, seja lá de onde for, estão muito longe do alcance. Então eles não conseguem chegar até lá, mas com certeza conseguem atingir nossos aliados na região. E o lado iraniano está prometendo fazer ainda mais. Bom, um dos motivos pelos quais o presidente Trump está seguindo esse caminho ruim é que ele está recebendo muitos conselhos errados de gente que deveria saber melhor, como o general Jack Keane. Esse era o plano para abrir o Estreito de Hormuz. E esse plano é garantir a segurança do estreito, limpar a área e também proteger a navegação. O que a gente está vendo agora é o foco em eliminar todas as formas que eles têm de interferir no tráfego marítimo, mísseis, drones, lanchas rápidas e também tudo que dá suporte a isso, comando e controle, sensores, radares e toda a infraestrutura logística que sustenta essas operações. Isso soa bem, como a gente costumava dizer quando eu estava na ativa, nas Forças Armadas. Parece bom. E se você não entende nada de operações militares, se não sabe nada sobre esse inimigo, até parece razoável. Quero dizer, ele é um general. Teve uma carreira inteira nos mais altos níveis do exército. Então soa razoável. Na verdade, até parece lógico. A ideia é tirar toda a capacidade deles, desmontar pouco a pouco o poder de controle e aí a gente vai vencer, porque eles não vão ter mais nenhuma capacidade. O problema é o seguinte, tudo o que ele mencionou, tudo o que você está vendo na tela agora, são só alvos. E como Larry Johnson destacou ontem, existem milhares deles espalhados por toda essa costa de mais ou menos 800 milhas do lado iraniano. E muitos desses equipamentos não têm nada a ver com os meios de controle do Irã. Alguns servem para garantir que o tráfego marítimo aconteça de forma segura, para manter os navios civis circulando. Em parte é isso mesmo, mas eles não precisam disso para ter controle real sobre o fluxo.
Destruir torres de comunicação pode até dificultar a comunicação com os navios de comando, mas não afeta em nada a capacidade deles de atacar esses navios. E você diz que quer eliminar aqueles barcos rápidos. Pois é, como a gente já mostrou várias vezes, a maioria desses barcos fica escondida debaixo das rochas. Eles têm lugares onde essas lanchas de patrulha entram e saem de portos protegidos, que ficam dentro de falésias, montanhas e tudo mais, e a gente simplesmente não consegue chegar até lá. Eles saem, fazem o que tem que fazer e voltam para dentro. Já vimos isso acontecer de novo. São centenas, no plural, de milhas de costa. Não dá para eliminar tudo. E mais uma vez, não esqueça. A cada imagem que você vê, aquele estoque vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E tudo o que precisamos fazer é continuar, até literalmente não sobrar mais nada. A gente vai ter que recorrer a alguns dos nossos estoques mais antigos, com munições menos avançadas. E sim, dá para fazer isso. Temos bastante material antigo, mas ele não é tão eficiente. O poder explosivo é menor, a precisão também, e por aí vai. Agora, tem um ponto importante aqui, e eu já falei isso umas 100 vezes, mas infelizmente passa despercebido, até porque o Jack Keane nem mencionou. Então eu vou dizer, esse não é o principal meio que eles usam para controlar o Estreito de Hormuz e manter o domínio militar ali. Essas montanhas estão espalhadas por todo o país, em todas as províncias, e o território deles é quase do tamanho de boa parte da Europa Ocidental. E não dá para simplesmente destruí-las, e nem estamos tentando. O que a gente faz é atacar coisas que rendem bons vídeos. Então temos esses drones que sobrevoam, só para você entender. Temos drones voando por aqui. A gente começa, escolhe um alvo bem aqui, foca a câmera, o míssil vem, pum, sai um vídeo incrível, legal. Mas esse não é o verdadeiro problema do Irã. Nem para eles, nem para nós. O problema real são aquelas cidades de mísseis espalhadas por todo o país, que não dá para atingir. Então a gente nem está atirando neles. E o que é mais poderoso, o que permite que eles revidem, e isso vai bem contra o que a Caroline Leavitt disse naquela introdução, é que eles sim têm capacidade de revidar. Eles têm condições de continuar fabricando drones e mísseis. E não tem como impedir isso. Então você tenta resolver o problema dizendo, olha, eu sei que eles têm umas 30 e tantas dessas coisas espalhadas por todo o país, e eu sei que já usaram algumas. E a gente ouviu lá no começo que várias delas, aparentemente um número bem grande, ainda nem tinham sido usadas, que eles ainda estão guardando. Ou seja, eles têm reservas dessas armas. Então, por mais que você ache que já viu tudo até agora, ainda existem alguns que nem foram usados. Ou seja, a capacidade deles continua intacta, totalmente operacional e pode ser acionada a qualquer momento que eles quiserem. Então, mesmo que de alguma forma a gente conseguisse destruir algumas montanhas, o que não conseguimos, há dezenas, talvez centenas atrás delas. Então, o que é que a gente está tentando fazer aqui? Estamos atacando alvos que têm algum impacto na linha de frente, mas não aqueles que realmente controlam militarmente o estreito. O que há de errado com essas pessoas? Por que estamos seguindo por um caminho que, do ponto de vista militar, não tem como dar certo? Agora, tem uma outra ideia circulando que vem ganhando cada vez mais apoio. E ela vem de mais um general que, nesse caso, diz o seguinte: olha, o problema é que a gente ainda não colocou as tropas em campo. Vamos fazer isso. Olha o que ele está fazendo agora. Ele está meio que isolando o campo de batalha com ataques aéreos. Mas eu vou te dizer uma coisa. Só ataque aéreo não resolve. Os alemães aprenderam isso na Segunda Guerra Mundial, quando fizeram o Blitz sobre Londres. Não funcionou. Eu participei da Primeira Guerra do Golfo. A gente ficou 30 dias bombardeando antes de cruzar a barreira e chegar até o rio Eufrates. E em 100 horas, eles desmoronaram. Os iranianos acreditam. E eu acho que eles estão completamente errados nisso, porque agora estão lidando com o presidente errado. O Donald Trump está disposto a agir. Eles têm 2 pontos de alavancagem.
Um é a ilha de Karg, que basicamente responde por 90% do petróleo deles. A maior parte disso, aliás, vai para a China. O outro é o controle do estreito, das ilhas no estreito também. Se você conseguir neutralizar esses dois alvos estratégicos, seja por ocupação ou pelo que for necessário, você basicamente controla a economia deles. E se você controla a economia, eu acho que eles começam a ceder. Ele nem sabe como a economia do Irã realmente funciona. A ilha de Karg é super importante para a indústria de petróleo deles, mas não é a única que existe. O PIB do país vem de várias outras coisas também. E eles têm centenas de quilômetros de fronteira terrestre com outros países, o que permite fazer comércio com eles. Tem o Mar Cáspio ao norte, podem negociar por ali também, e estão fazendo isso. Ele não presta atenção em nada. Olha só, ele fala como se fosse, como se estivesse jogando War, aquele jogo de tabuleiro antigo. Tipo, a gente faz isso e depois faz aquilo. Mas o mundo real não funciona assim. Esse é um jogo que ele está jogando na própria cabeça. É como se ele ignorasse. Eu sei que essas coisas existem, ou talvez ele não saiba, não sei. Parece que sim, mas ele simplesmente decide, vou ignorar tudo isso, porque não se encaixa no meu jogo aqui. Eu quero ganhar, então vou fingir e decidir que o outro lado não vai fazer as coisas que pode fazer, que está fazendo e que atrapalham o que eu quero que aconteça. E aí ele enlouquece de vez, completamente. Ele disse, o problema é que não dá para fazer só pelo ar. Sério, é exatamente isso que a gente vem dizendo desde o começo. Embora você não dissesse isso no início, agora parece que está dizendo. Eu lembro que você estava bem confiante de que a gente ia conseguir bombardeá-los até voltarem para a Idade da Pedra, como o presidente Trump chegou a dizer. E agora você vem e fala, quer saber? Pensando bem, parece que não dá. Aí ele traz alguns exemplos. Ele menciona o Blitz na Segunda Guerra Mundial contra Londres, que eu também já citei. E foi por isso que eu disse que era uma ideia muito idiota tentar fazer uma campanha de bombardeio, porque tudo que isso faz é unir o povo em torno do próprio governo. E foi exatamente o que aconteceu. Mas ele diz, só que os nazistas tentaram invadir, o que eles nunca conseguiram fazer nesse caso. Então, mesmo assim, foi um exemplo meio estranho. Mas aí ele começa a falar da tempestade no deserto. Ele disse para olhar para 1991. Ele fala, tivemos 90 dias de bombardeio. 30 dias de bombardeio. E depois 100 horas de guerra terrestre. E foi isso que resolveu o problema. Bom, eu também estava lá, no terreno, nessa guerra. Participei diretamente na linha de frente com a 2ª Cavalaria dos Estados Unidos, que fazia parte do 7º Corpo. Foi aquele que fez o grande movimento, o que chamavam de gancho pela esquerda, que entrou e atingiu a Guarda Republicana lá no norte. Eu fiz parte dessa campanha terrestre de 100 horas, então eu sei exatamente o que aconteceu. E estou muito ciente do que aconteceu no ar e de todo o resto. Mas o que ele parece ter esquecido é que, primeiro, deixa eu ver, acho que consigo mostrar aqui. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Aqui está o Irã, obviamente, com todo o relevo. Olha ali do lado esquerdo, você vê o Iraque. Agora, mais embaixo, no canto esquerdo, dá para ver o Kuwait. Era para lá que a gente estava indo. Então dá para ver o trajeto da Arábia Saudita até o Kuwait e depois entrando no Iraque. Repara que nesse mapa em relevo, tudo é verde e não dá para ver as montanhas que aparecem do lado do Irã. É assim mesmo que o terreno é lá. Liso, tranquilo, fácil de atravessar. Eu fazia parte daquela equipe e a gente literalmente subiu por ali como se fosse um chão plano de areia. Parecia um estacionamento coberto de areia. Quase não tinha buraco na estrada. Era tudo reto, até onde a vista alcançava. Foi bem fácil manter nossas colunas blindadas em formação, avançando por uns bons centenas de quilômetros, até chegarmos na parte norte do Kuwait. E por aí vai. A gente tinha todo o poder aéreo do nosso lado.
E também estávamos enfrentando um inimigo, as forças terrestres iraquianas, que eram muito mal treinadas. O equipamento deles era coisa antiga, soviética, e estava em péssimo estado. A pontaria era fraca, então não era um bom exército de terra. E nós tínhamos 500.000 de soldados, com todas as vantagens de terreno e de geografia a nosso favor. Nesse caso, a vantagem era dos atacantes, porque tínhamos o domínio do ar. Tínhamos poder aéreo ilimitado. Não era só superioridade, era supremacia aérea. Eles tinham meia dúzia de mísseis, tipo Scud, que não acertavam nada. Não tinham drones, então foi o mais fácil possível. E agora, ele quer comparar isso com tentar entrar numa região montanhosa aqui contra algo que é, sei lá, 3, 4, 5 vezes maior, em termos geográficos, do que o Iraque. Toda questão de geografia e defesa favorece o terreno, favorece quem está defendendo e dá vantagem para eles. E, na verdade, eles têm um exército razoável, até mesmo convencional, mas também tem uma enorme capacidade de mísseis, tem uma enorme capacidade de drones, algo que a gente nunca enfrentou antes. E, aliás, nós não temos 500.000 de soldados para mandar para lugar nenhum. Então, por que você vai usar esse exemplo e dizer para o presidente Trump que precisamos de tropas em solo? E é assim que você quer fazer. Porque não dá para vencer só com ataques aéreos quando não temos 500.000 de soldados. E mesmo que tivéssemos, ainda não seria suficiente, porque o terreno não é nada parecido com o que tivemos no cenário da tempestade no deserto. Quer dizer, eu só estou fazendo algumas perguntas óbvias aqui. Ninguém na Fox News teria coragem de fazer essas perguntas para o General Kelly. Mas, poxa, fala sério. Isso é algo absolutamente fundamental para toda essa questão. Tem um motivo pelo qual a gente tentou fazer só pelo ar, porque a gente sabia dessas coisas. E com certeza os generais também sabiam. Os generais da ativa estão cientes. Os caras que realmente são responsáveis por executar isso, não só por sentar na frente de uma câmera de TV, dando conselhos e sem responsabilidade nenhuma, se der errado. Eles estariam literalmente arriscando a vida de soldados se tentassem entrar lá. E ainda teriam que encarar a fúria do presidente Trump se dissessem: "Ah, sim, dá para fazer. Fizemos isso na tempestade no deserto. Podemos entrar lá e acabar com esses caras." E aí, claro, a gente seria triturado como por uma serra elétrica, porque não dá. Simplesmente não tem como. Eu não acho que nem mesmo na época da tempestade no deserto, se a gente tivesse entrado no Irã naquele momento, quando eles não tinham mísseis muito bons, não tinham nenhum drone e nós tínhamos aquele exército lá, eu acho que mesmo em 1991, com todas as nossas vantagens e o nosso treinamento, ainda assim seria improvável que a gente conseguisse passar por lá. E se tivéssemos conseguido, teria sido uma tragédia enorme, 100.000, 200.000, 300.000 mortos, quem sabe. E aí teríamos que mobilizar mais gente, trazer mais tropas da reserva e da Guarda Nacional, mais divisões, tudo isso. Isso em 1991. Mas agora, nem dá para imaginar. É por isso que nem existe um plano para isso, porque nós não temos as tropas, e eles têm capacidade de defesa, têm drones e mísseis. Quer dizer, por que ainda estão falando sobre isso? E ainda assim, é exatamente isso que a gente está fazendo. Agora, tem outra coisa aqui que eu quero destacar, também é do Jack Kinney. Acho que isso pode ser de hoje. Foi de hoje ou de ontem à noite. Ele está falando sobre a importância do Estreito de Hormuz para o Irã. E nesse ponto, e ele tem razão, aliás, esse é claramente o ponto central de influência em toda essa guerra. De fato, é isso agora. Esse se tornou o centro de gravidade para os dois lados. Se o Irã mantiver o controle do Estreito de Hormuz, eles têm a vantagem e, no fim, vão vencer. Mas se a gente conseguir tirar isso deles, então a vitória será nossa, porque é isso que dá ao Irã o poder de fazer tudo o que faz. Então ele está certo nesse ponto. Mas mais ou menos na metade dessa fala, ele vai comentar sobre a capacidade do lado iraniano em relação a armas nucleares. Vê se você consegue perceber isso. Para o Irã, o Estreito de Hormuz é um ativo estratégico. Não importa o que aconteça aqui,
Eles vão continuar querendo retomá-lo de nós, porque é o número 1. Eles não têm capacidade de energia nuclear, nem estão perto de desenvolver uma arma agora. Esse é o principal ativo estratégico deles. Isso dá ao Irã poder de influência sobre os países do Golfo e sobre toda a região, e eles realmente querem ter algum grau de controle ali. Eles estão longe de ter uma arma nuclear, né? Não foi isso que ele disse? Pois é. Mas aí o presidente Trump, há alguns dias, disse que, na verdade, eles estavam a mais ou menos 2 semanas de conseguir. Bem, foi específico no sentido de que isso simplesmente nunca para. E eles vão continuar. Eles queriam uma arma nuclear. A gente sabia que eles queriam uma arma nuclear. Se eles tivessem uma arma nuclear, Israel não estaria aqui. Olha, eles diziam que não queriam uma arma nuclear. Dizem isso, mas tudo que dizem é mentira. Eles mentem. Eu nunca vi nada igual. Eles também saem por aí dizendo, nunca falamos sobre nuclear. E a gente ficou numa sala por 5 horas. E foi só sobre isso que a gente falou. Aí eles saem e dizem que o tema nuclear não foi discutido. Tudo foi discutido até a exaustão. Eles teriam uma arma nuclear em 2 semanas se a gente não tivesse usado os bombardeiros B-2, se a gente não tivesse. E aí, ele começa a divagar sobre isso. Mas veja, não, eles ainda estavam a 2 semanas de distância. A grande questão era, qual foi a informação de inteligência que fez vocês acreditarem que precisavam atacar no dia 28 de fevereiro? E dá pra ver que ele tá completamente perdido. Ele diz, bem, eles iam conseguir uma arma em 2 semanas. E aí, nas últimas 24 horas, o Jack Keane admitiu que eles estão muito longe de ter uma arma nuclear. Eles não têm uma. Então é isso que ele diz. E agora vem o presidente Trump. Isso só mostra que é uma mentira. Tudo foi fabricado. Não dá para, ao mesmo tempo. E eles dizem isso o tempo todo, mas vale repetir para não perder de vista. Não dá para ele afirmar que tudo que o Irã diz é mentira e que não se pode levar nada ao pé da letra, porque ele podia muito bem estar dizendo isso para ele mesmo. Quase nada do que o presidente Trump diz é verdade. Ele não atacou porque eles estavam a 2 semanas de conseguir uma arma nuclear. Ele mesmo se gabou várias e várias vezes, não só desde junho do ano passado, mas também antes dessa operação, e em várias ocasiões depois, sempre que lhe convém, dizendo que a Operação Martelo da Meia-Noite foi algo incrivelmente eficaz, que destruiu tudo, que os aniquilou. Essa era a palavra que ele adorava usar. Disse isso umas 10.000 vezes ao longo daquele ano. Aniquilou. Que eles não tinham mais nada, que não podiam fazer nada. A gente tem satélites observando aquilo. Se eles mexessem nos escombros, a gente saberia. Mas até fazerem isso, não poderiam ter uma arma nuclear, a não ser que... não, pensando bem, eles estavam a 2 semanas disso. Entende o que eu quero dizer? Toda a causa dessa guerra, a suposta justificativa, é uma mentira descarada. É uma mentira. E as ideias dele sobre como vai resolver isso... Bom, acho que não dá para chamar exatamente de mentira, mas dá para dizer com certeza que é ridículo. E ele anda ouvindo gente como o Jack Keane, que continua dizendo sim, continue, ignore todos os fracassos, só continue. Meu Deus, o general Kellogg tentando falar sobre o bombardeio de Londres, aliás, foi um péssimo exemplo, porque mostrou o contrário, de certo modo. Os nazistas nunca usaram forças terrestres, então nunca invadiram a Grã-Bretanha. Mas aí ele fala de um caso em que isso aconteceu. E claro, eu já mostrei como aquilo é completamente diferente. Não tem comparação nenhuma. E esse cara, ele é um general de 4 estrelas, em quem o Trump realmente ouve. Atende o telefone quando ele liga. E claro, assiste ele na Fox News. Provavelmente pode entrar na Casa Branca quando quiser. Quer dizer, ele foi o principal enviado dele para a guerra entre Rússia e Ucrânia, conselheiro de segurança nacional do primeiro vice-presidente no último mandato. Ele ouve esses caras. Então ele está mentindo sobre o motivo de termos entrado lá. E claro, todo mundo sabe o verdadeiro motivo. O Joe Kent contou pra gente.
Foi por isso que ele pediu demissão, porque era pelo lado de Israel. Era pelo Benjamin Netanyahu. Ele foi convencido, achou que ia ser fácil, assassinar o líder, tudo desmoronar, castelo de cartas, esse tipo de coisa. A gente já sabia que isso não era verdade na época, mas o Trump não sabia. E aí, ele agiu com base nisso. Agora, em vez de reconhecer que foi um erro e corrigir, em vez de admitir que tudo o que fizemos em 40 dias, depois em 2 meses e depois no memorando de entendimento foi um erro e que isso não pode funcionar, ele vai insistir. E se você ouvir o que esses caras dizem, ele não vai só insistir, vai dobrar a aposta. E eu te digo, se ele acelerar isso, for além e fizer o que disse que faria na próxima semana, um ataque em grande escala contra tudo que o Irã tem, com infraestrutura de energia, usinas de dessalinização, refinarias de petróleo e por aí vai. Então não há motivo para o Irã fazer outra coisa além de responder na mesma moeda e devastar completamente toda a região. E mais uma vez, acho que isso merece ser levado em consideração. Ou o presidente Trump realmente perdeu o juízo e já não consegue mais funcionar em um nível alto, a ponto de tirar conclusões racionais, e o raciocínio dele está dominado por uma incapacidade de enxergar a lógica. E talvez ele acredite mesmo no que disse naquele trecho que eu mostrei, quando afirmou que somos a maior potência militar de todos os tempos e que estamos vencendo. Pode ser que ele tenha se convencido disso, e por isso parece estar em plena consciência. Digo, ele está ali na frente da câmera. Não é como Joe Biden, que às vezes fica com aquele olhar vazio, a boca meio aberta e tudo mais. Essa é uma forma de se manifestar. Mas nesse caso não é o que a gente vê. Ele parece normal, sempre foi meio de falar demais e soltar umas coisas bem malucas. Então é difícil perceber a diferença. Mas se ele perdeu a capacidade de pensar de forma racional, pode acabar acreditando em algumas dessas coisas que anda dizendo, e aí nos levar a uma ação que vai devastar a região a longo prazo. E aí não dá mais para manipular o mercado de petróleo. O preço vai disparar, e isso não vai se resolver por anos, por muitos anos. E talvez isso nem seja o pior. A gente tem falado sobre isso ultimamente também. Isso pode empurrar o Irã a fazer justamente aquilo que, em tese, era o motivo inicial de tudo: impedir que eles tivessem uma arma nuclear. Isso pode acabar levando eles a buscar isso. Se ele começar a ter sucesso lá, a primeira reação dos iranianos vai ser tentar revidar na mesma moeda. Se você começa a atingir a infraestrutura de energia deles, as usinas de dessalinização e tudo mais, eles vão começar a atacar as mesmas coisas. Mas isso também pode levar o Irã a ir além e dizer: a gente simplesmente não consegue sustentar isso por muito tempo. Em algum momento, a gente simplesmente não vai mais conseguir funcionar como um Estado. Quero dizer, mesmo os nossos civis, se você destrói todas as pontes, se destrói toda a eletricidade, a geração de energia, se acaba com as usinas de dessalinização e as plantas de reprocessamento de petróleo e derivados, e por aí vai. Isso pode levar ao colapso da própria sociedade. Aí eles podem dizer: não temos alternativa. A única coisa que podemos fazer é correr atrás de uma bomba. E acredite, aqueles 3 locais que atingimos na Operação Martelo da Meia-Noite não são os únicos lugares do país onde eles poderiam estar reprocessando material em nível de armamento. Não são. Existem outros. E nós sabemos disso com certeza. E a gente não pode se colocar numa posição em que pressione tanto a ponto de empurrá-los para a única saída que resta. Um país desesperado. Não importa qual fato eles tenham seguido até agora. Se você consegue ver que eles estão prestes a encarar uma crise existencial, em que a sociedade pode simplesmente colapsar porque não conseguem manter a energia, nem garantir água suficiente para as pessoas, nem transportar comida, nem fazer nada disso, então eles literalmente não têm alternativa, a não ser uma de 2 opções. Ou fazem o que o presidente Trump quer, se rendem completamente e veem se conseguem salvar alguma coisa, ou decidem manter a própria cultura, a tradição, a história e a religião.
E aí revidam da única forma que podem, correndo atrás de uma bomba. É aí que a gente está. E é por isso que esse momento é tão perigoso agora, porque a gente pode acabar empurrando eles para o desfecho mais arriscado possível. E não seria algo ilógico da parte deles. Pelo contrário, em muitos aspectos, faz sentido. Eles não fizeram isso até agora. Quer dizer, não precisam olhar muito longe. É só ver o caso da Coreia do Norte. Quando você consegue uma arma nuclear, o outro lado não faz nada, porque não quer correr o risco de levar um ataque, nem de provocar uma explosão nuclear. Se continuarmos assim, vamos acabar vendo o modelo da Coreia do Norte se repetir aqui. Com todos esses perigos e todos esses riscos, não é difícil entender o que está em jogo. Quer dizer, a gente continua falando disso o tempo todo e destacando o perigo para manter o assunto em evidência, para que as pessoas entendam. Outros canais estão fazendo a mesma coisa. O coronel Doug McGregor, por exemplo, está dando esse tipo de alerta. O juiz Napolitano e várias outras pessoas estão dizendo essas coisas para mostrar que a situação é perigosa. Isso deveria provocar uma reação no nosso sistema político. Quer dizer, mesmo que fosse só por interesse político, o pessoal da esquerda devia estar revoltado com isso, dizendo: vocês estão nos levando a um possível Armagedon nuclear, ou estão empurrando o país para uma depressão econômica. Vocês estão levando nossos sistemas de energia para o buraco e colocando em risco nossos aliados na região, as instalações deles, das quais a gente depende para o fornecimento global. Não importa que a gente tenha muito aqui no país. Como Larry Johnson já mencionou várias vezes, a gente tem material suficiente para gasolina, mas para conseguir o que é preciso para diesel e combustível de aviação, a gente precisa de petróleo de outros lugares. Tipos diferentes de petróleo para poder produzir isso. Se vocês destroem essa estrutura aqui, isso vai ter impacto aqui também, não importa o preço da gasolina. Isso nem vai importar tanto quanto a falta ou a quantidade insuficiente de diesel e combustível de aviação. Tudo o resto depende disso. Então, a gente imaginaria que isso fosse gerar um debate nos Estados Unidos. Estamos dizendo, devemos acabar com essa guerra. Isso é algo que deveríamos mesmo fazer. Mas não aconteceu. Não houve nenhum protesto, como o comício sem reis, por exemplo, porque muita gente da esquerda não gosta do que o presidente Trump está fazendo com as regras da campanha e tudo mais. E eles têm milhões de pessoas para o comício sem reis. Mas não teve nada disso, pelo menos nada que eu tenha visto. Certamente nada de grande porte em lugar nenhum dos Estados Unidos. Por que será? Bom, o Tucker Carlson tem uma ideia, e ele falou sobre isso em uma transmissão recente. As pessoas que comandam os partidos estão, no fundo, alinhadas. E dá para perceber isso porque o Trump nos leva à guerra no dia 28 de fevereiro, sem apresentar o caso ao público americano, sem nem convencer a maioria dos americanos de que isso é uma boa ideia. Num país com uma longa tradição de protestos públicos barulhentos, era de se esperar enormes manifestações contra a guerra. Mas não, nenhuma, zero. Por quê? Onde estavam os democratas nisso? Eles podiam lhe dar a 1 milhão de pessoas e colocá-lo no National Mall em Washington, mas Washington, porque são a favor, é por isso. Como é que você discute com isso quando é algo de que eles realmente se importam? Sabe, esse negócio de sem reis, ou o que quer que seja. Pois é, eles ficam todos indignados, se mobilizam, vão para as ruas e fazem isso em todo o país, não só lá no mall, em Washington. Mas aqui, você não viu nada disso. E eu acho que o motivo é que, em grande parte, eles concordam com isso. Agora, eu vi alguns comentários recentes de alguns senadores, acho que o Dick Durbin foi um deles, em que ele fez algumas críticas. Eles até tentaram votar algumas vezes uma resolução sobre os poderes de guerra, mas não colocaram energia nenhuma nisso. Não houve motivação, nem mobilização de pessoas para se levantar contra isso.
E eu acho que a única conclusão possível é que isso simplesmente não é tão importante para eles. E aí você olha para essa votação recente em que o Thomas Massie tentou incluir uma emenda na Câmara dos Representantes para cortar todo o dinheiro militar que a gente manda para Israel, dizendo: olha, eles podem fazer o que quiserem, são um país soberano, mas vão fazer isso sem o nosso dinheiro. E o que aconteceu quando isso foi para o plenário? O Partido Democrata ficou dividido. Então, mais ou menos metade deles, um pouco mais da metade, acho que foi só um pouco mais, votou a favor do projeto. Mas a outra metade votou contra ou simplesmente não votou. E 100% dos republicanos, com exceção do próprio Thomas Massie, votaram para derrubar a proposta. Todos eles. Então isso mostra bem a situação. Se não me engano, o resultado final foi algo em torno de 100 votos contra 300 e poucos. Isso mostra que a maioria do Congresso, dos dois partidos, não quer fazer nada que desagrade Israel. E se Israel quiser continuar com essa guerra, então vai continuar e vai reprimir qualquer movimento até dentro do Partido Democrata. E claro, no Partido Republicano é fácil, porque eles estão 100% do lado de Israel. E olha, eu posso te dizer, posso te garantir, ninguém está mais feliz com tudo isso que eu mostrei aqui e que me preocupa do que Benjamin Netanyahu e o pessoal dele em Israel que apoia essa guerra. Eles devem estar dando pulos de alegria, sabendo que o exército deles está só observando, de braços cruzados, sem fazer nada. Não estão gastando mísseis, não estão arriscando soldados e as cidades deles não estão sendo atingidas. E eles estão deixando as Forças Armadas dos Estados Unidos fazerem toda a luta por eles. Pensa nisso por um segundo. Essa guerra não é vantajosa para a gente. Na verdade, ela é claramente desvantajosa. Está nos custando uma quantidade enorme de armas que a gente tem. Está nos custando também em termos de infraestrutura, porque toda vez que a gente ataca, eles revidam e destroem ainda mais o que é nosso, causando mais prejuízo para a gente. Estamos colocando em risco nosso suprimento de energia. Estamos colocando em risco a possibilidade de empurrá-los para desenvolver uma arma nuclear. E Israel está lá, só observando, sorrindo de orelha a orelha, sabendo que tentou por tanto tempo fazer os Estados Unidos entrarem numa guerra. E levou todas essas administrações até finalmente chegar ao Trump. Ele disse que sim. E aí o Trump basicamente falou: tá bom, segura minha cerveja e sai da frente. Eu faço tudo por vocês. Assumindo todo o risco, todo o custo. A gente está tentando aprovar agora um crédito suplementar de 350 bilhões de dólares, por causa do que isso já nos custou até aqui. Sem falar no custo humano. Os 13 soldados que a gente sabe, pode até ser mais, mas, pelo menos oficialmente, 13 ou 14 já foram mortos em combate. Uns 400 e poucos ficaram feridos. Mais de 40 aeronaves foram destruídas. E eu acho que esse número já é ainda maior agora, especialmente com esses MQ-9. Tudo isso tem um custo para a gente. Nossos estoques, tudo que é importante para nós, está diminuindo. A gente está usando tudo. E Israel está lá, rindo da nossa cara. Estão zombando da gente. Devem estar pensando, cara, todo aquele dinheiro que a gente gastou para comprar o Congresso americano está valendo a pena agora. Literalmente, eles têm outro exército para lutar por eles, nem juntos mais. No começo era junto, mas agora eles basicamente disseram, quer saber? Por que vocês não assumem tudo? Levem todo o peso. Então a gente leva também todo o fogo de volta. Eles estão se dando bem, não podiam estar mais satisfeitos. E nós é que estamos assumindo todo o risco, todos os contra-ataques, tudo em cima da gente. Nada disso é de interesse dos Estados Unidos. Na verdade, nem é realmente de interesse de Israel, mas é do interesse pessoal de Benjamin Netanyahu, porque é algo perverso, assim como ele. Ele está construindo uma insegurança futura para o próprio país, por causa da forma como conduziu essa operação em Gaza e também por tudo que tem feito na Cisjordânia. Ele está acumulando uma enorme quantidade de animosidade contra o próprio país, que provavelmente vai se manifestar no futuro.
Está fazendo a mesma coisa com os Houthis. Está fazendo a mesma coisa com os libaneses que ainda estão ali no terreno. Aliás, acho que tenho aqui as informações sobre o Líbano. O Líbano e Israel estão na 6ª rodada de negociações mediadas pelos Estados Unidos. De novo, isso é aquele tipo de sabotagem muito estranha do secretário de Estado contra o que o vice-presidente tinha conseguido com o memorando de entendimento sobre o Líbano. Isso vem de um artigo da Al Jazeera. As últimas negociações entre Israel e Líbano marcaram a 6ª rodada de conversas presenciais desde que a guerra mais recente entre Israel e o Hezbollah começou, no dia 2 de março. As conversas diretas continuam, apesar dos ataques israelenses letais no Líbano e das fortes objeções do Hezbollah, que, claro, rejeita se desarmar e afirma que só a pressão do seu aliado, o Irã, pode garantir o fim da guerra e a retirada de Israel. E aí vem a notícia de hoje de manhã. Isso foi 10 minutos antes de começarmos o programa. Israel destruiu 2 prédios no sul do Líbano. Então eles continuam seguindo em frente. Ou seja, não estão realmente falando de paz. Estão só garantindo que o memorando de entendimento não seja concluído. Porque o memorando, logo no primeiro parágrafo, acho que até tenho ele aqui, diz o seguinte: a República Islâmica do Irã, os Estados Unidos da América e seus aliados na guerra atual, ao assinarem este memorando, declaram a imediata e permanente suspensão das operações militares em todas as frentes, incluindo o Líbano, e se comprometem, a partir de agora, a não iniciar nenhuma guerra, nem operações militares uns contra os outros, a se abster de ameaças ou do uso da força entre si, garantindo a integridade territorial e a soberania do Líbano. E claro, como você viu 10 minutos antes deste programa, Israel destruiu mais alguns prédios. Eles estão firmando um acordo de paz que, separado do memorando, exige a desmilitarização e o desarmamento do Hezbollah, que, claro, armês. E o memorando de entendimento nem fala sobre isso. Ele só diz que Israel tem que se retirar. Então, ao acrescentar esse segundo ponto, eles, ou seja, os Estados Unidos e Israel, tornam fisicamente impossível que esse memorando seja cumprido. Porque enquanto o Hezbollah não se desarmar, eles não vão sair. E se eles não saem, o primeiro parágrafo nunca é implementado, e, portanto, nada do memorando acontece. De qualquer forma que você olhe, Israel está sabotando o memorando para garantir que ele não se realize. E não dá para colocar toda a culpa só neles. Também é preciso perguntar: o secretário de Estado, Marco Rubio, e por consequência, o chefe dele, o presidente Trump, não estão apenas falando pelos dois lados da boca, estão agindo com os dois lados do corpo em direções opostas. E quem é o único vencedor aqui? As ambições políticas de Benjamin Netanyahu. Isso é um fato, pessoal. Não me importa se isso te irrita ou não. A menos que você se recuse a reconhecer a realidade ou deseje esse resultado, você está tranquilo com os Estados Unidos sendo usados como ferramenta por outro poder estrangeiro. E não é só essa questão de tentar fazer o Congresso americano nos amarrar às forças de defesa de Israel e à inteligência deles. Vamos ver se isso acaba acontecendo. Mas com certeza há um grande esforço nesse sentido. Talvez você ache isso aceitável. Eu não acho. Eu não aceito entregar o controle das agências de inteligência americanas, o controle das Forças Armadas dos Estados Unidos e o uso literal das nossas forças militares para o benefício de outro homem. Eu nem posso culpar Israel por isso. Eu culpo Benjamin Netanyahu, que conseguiu tomar o controle. E claro, acima do Netanyahu, eu culpo Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos é o único que decide quem usa as nossas forças armadas. Ele está recebendo muito apoio entusiasmado de muita gente lá embaixo. Eu acabei de dizer para vocês quais republicanos e democratas não estão trabalhando pelo interesse da América. Eles estão trabalhando pelo interesse de Israel. E, de novo, para deixar claro, eles estão trabalhando pelo interesse de Benjamin Netanyahu. Porque isso não vai acabar bem para Israel. Isso não vai ajudar Israel. Não vai trazer paz em Gaza. Não vai trazer paz na Cisjordânia. E não vai trazer paz vinda do Iêmen.
Isso não vai trazer paz para eles a partir do Líbano. Pelo contrário, vai piorar tudo isso. E quando o petróleo começar a ser um problema aqui, de repente não tiver petróleo suficiente para todo mundo, o preço da energia disparar em todo lugar, e a gente nem conseguir diesel ou querosene de aviação o bastante, isso também vai afetar Israel de forma negativa. E depois vai ter um impacto negativo sobre nós. A gente vai ter que recuar, porque não vai ter recursos para continuar. Não vamos ter mísseis. E Deus nos ajude se o Irã correr para fazer uma bomba e um dia a gente vir um teste no deserto. Tudo isso é ruim para nós. Tudo está ruim para o Estado de Israel. Esses dois homens, Benjamin Netanyahu e Donald Trump, estão destruindo, ao mesmo tempo, os dois países. Para o povo de Israel, para o povo dos Estados Unidos, todos nós estamos sofrendo até agora. E claro, os iranianos também, todos sofrendo. Mas pode ficar muito pior. E a semana que vem pode ser ainda pior do que o que a gente viu até agora. E eu não vi nada que mostre que o presidente Trump vai reconhecer a realidade, entender o perigo e parar. Quer dizer, até agora ele não fez isso. Ele vem subindo aos poucos. Na verdade, ele até acelerou alguns dos seus alertas mais sombrios. É aí que a gente está, pessoal. É aí que a gente está. Você precisa saber a verdade. A gente não se intimida e não faz concessões para trazê-la até você, nem mesmo nesse caso. E eu sei que isso vai deixar alguns de vocês irritados. Sinto muito se isso te irrita, mas olha, não fique bravo só porque eu estou dizendo essas coisas em voz alta. Fique bravo porque elas existem. Fique bravo porque o primeiro-ministro de Israel e o presidente dos Estados Unidos estão conspirando contra você. Veja bem, essa missão não pode ser alcançada por natureza, e é bem provável que isso acabe empurrando o Irã a tomar atitudes que vão contra os nossos interesses. E isso pode simplesmente derrubar a nossa economia por anos. E quem sabe se a gente algum dia vai se recuperar totalmente. Porque quando essas coisas começam a ganhar vida própria, a gente perde o controle. E depois disso, ninguém sabe o que pode acontecer. Nem eu sei. Só sei que a probabilidade é de que seja algo ruim. E a gente precisa evitar isso a todo custo. É aí que estamos, pessoal. Obrigado por estarem com a gente hoje. Não esqueçam de curtir e se inscrever, se ainda não fizeram isso, porque a gente precisa levar essa mensagem para mais pessoas. E isso ajuda muito. Muito obrigado. E a gente se vê na próxima, no Daniel Davis Deep Dive. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque não gostamos de encher vocês de propaganda. Eu não gosto disso. Então, mostra um pouco de apoio, se inscreve, curte e manda esse episódio para alguém de quem você gosta.